Bom, vamos lá. Vou conversar agora com Marcelo Slaviero, é o meu convidado, presidente do Novo no estado do Rio Grande do Sul. Slaviero, boa tarde, seja bem-vindo, bom conversar contigo. Boa tarde a todos aí da Rádio Áureo Verde. É um prazer conversar contigo também, Vitória. Prazer é meu. Bom, primeiro eu já quero sair falando sobre candidaturas para 2026 e das alianças do Novo no Rio Grande do Sul. E aí é importante a gente tratar desse assunto contigo, centralizando a conversa aí no Rio Grande do Sul, porque entendo que aí o Novo está alinhado com o PL. É isso mesmo, Slaviero? Isso mesmo, a gente, desde a eleição do ano passado, né, logo após as eleições municipais, nós começamos a conversar com o Zucco, né, o novo deputado federal Zucco. Ele tinha um desejo de uma pré-candidatura ao governo do estado e nós começamos a, desde então, conversar sobre alguns cenários e sobre algumas questões que eu acho que, para o Novo, a gente considera fundamental. Primeiro, que a gente tem que estar unido como um bloco de direita, né? Essa perseguição à direita, ela cada vez aumenta mais, nós estamos no sentido perseguidos, né, com dificuldade de se conversar. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não consegue participar da discussão política, né, do cenário nacional, e isso impacta nos estados também. Então a gente entendeu que nesse momento é um momento que a gente precisa unir a direita. A primeira coisa é que a gente tem que estar unido. A gente fica muito tempo discutindo os 20% que a gente diverge, os 20% que a gente não concorda. Quando a gente tem 80% que a gente concorda, a gente tem que se abraçar agora nesses 80%. A gente tem que estar unidos, juntos, porque vai ser uma batalha muito grande, né? Eu acho que é a eleição mais importante do Brasil, porque é a chance da gente mudar o cenário nacional e também mudar o Senado, né? Eu acho que o Senado ele precisa ter uma força política de direita mais forte, né? Mais resistente. E então começar a conversar logo com os partidos de direita, criar um bloco único, limitar a 2 candidaturas apenas de direita nos estados em que a gente tem chance de eleger os 2 senadores era fundamental. Então a gente começou essa conversa lá atrás com o PL. O PL tem alguns interesses que ele precisa atender, dos seus filiados, né, da sua estrutura partidária. O Novo também tem isso. E eu acho que a gente chegou num bom termo, já há alguns meses a gente já tem conversado, já começamos a tratar de futuro do Rio Grande do Sul, começar a falar de plano de governo com o Zucco, os pré-candidatos ao Senado já estão definidos, serão Marcel Van Hatten e o deputado Sanderson, e a gente agora, aqui é um ambiente tranquilo, a gente, inclusive hoje, esse final de semana tem uma série de eventos acontecendo do Novo aqui em Porto Alegre. Hoje tem o curso aqui do Libertas para os nossos pré-candidatos, amanhã a gente tem um encontro estadual, de manhã tem um encontro de dirigentes mandatários, o pré-candidato ao presidente Zema vai estar aqui. E toda essa conversa, a gente convidou, inclusive, o Zucco e o Sanderson para participar com a gente, mas eles estão nos eventos na região lá de Passo Fundo, né? E aí, mas a gente conversa diariamente, semanalmente, sobre essa estruturação e a gente está junto. Acho que é uma parceria que a gente precisa seguir e a gente tem conversado com os outros partidos de direita para que eles venham integrar também esse movimento. Eu acho que a gente tem que estar agora de braços abertos e tentar unir todo esse bloco, né? Slaviero, a minha única preocupação é PSD do Kassab. Qualquer conversa que tenha com PSD de Kassab, eu passo longe, mas bem longe, e não tenho nenhum problema em assumir aqui que é um risco, é um homem que eu não ando na mesma calçada que o Kassab, a gente não se entende, porque eu sei que eu estou lidando com alguém que comandou o Congresso com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que não pautou impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e o Brasil está nessa situação que está por conta do PSD. Nós temos uma CPMI da Vaza Toga, né, que faltam 4 assinaturas de senadores e tem 11 senadores indefinidos do PSD do Kassab. Ou seja, a gente está com o Brasil nas mãos de um partido como o do Kassab, por exemplo, podendo nos ajudar. E aí, por exemplo, quando surge uma notícia, como surgiu hoje, né, da possibilidade de um acerto para Santa Catarina, não é o caso, estou falando do Rio Grande do Sul, é claro, né, de PSD com Novo, isso me assusta um pouco, para te falar a verdade. Né, quando eu falo de Zucco, Sanderson e Van Hatten, eu estou falando de um trio espetacular. É um trio que eu apoio, assino embaixo, fecho os olhos e 2 mãos. E vou com o Zucco, vou com o Van Hatten, vou com o Sanderson. Mas quando tem flerte com o PSD, eu confesso que isso me incomoda um pouco, viu, Slaviero?
Eu não conheço a realidade de cada estado, né, como está acontecendo, a conversa que está rolando, mas aqui no Rio Grande do Sul esse risco a gente não tem, né? Aqui o PSD já está muito claro que o Leite vai apoiar a candidatura do atual vice-governador Gabriel, eles vão estar numa outra turma aqui, para nós está muito claro que eles pertencem a Muito outra bom. turma, né? Mas eu tenho muito essa questão local, eu tento não entrar, porque eu sei que a questão local ela é muito diferente, eu não sei como os outros presidentes estaduais, né, do meu partido estão trabalhando, qual é o cenário que eles estão vendo, né? A minha relação aqui é muito boa com a PP, com a União Brasil, com republicanos, o Podemos também aqui tem uma relação boa com o Zuco, que eu sei, então o PL, então o Novo, eu acho que é um bloco bem interessante, que conversa bem, a gente está dando um tempo, eu sei que vai levar um tempo, a gente precisa, por exemplo, o PP aqui é o maior partido do Estado, né? É o que mais tem prefeitos, mais tem vereadores, é a maior estrutura partidária. Então a gente tem que reconhecer pelo tamanho deles, a importância que eles têm para a eleição aqui, e é um partido que, historicamente, é um partido de posicionamento de direita aqui no Rio Grande do Sul, o PP. Né, com o Heinz, antigamente com o Jerônimo Gergen. Então a gente sempre, hoje tem o Scovatti, tem outras lideranças, Pedro Westphalen, tem várias lideranças aqui, os nossos deputados estaduais, tem o Pazin, que é um deputado muito próximo nosso aqui do PP. Então assim, a gente conversa com o PP, torce para que a gente possa criar esse bloco unido, né, e que a gente possa ir para a eleição do ano que vem para eleger o governador Zuco, eleger os 2 senadores, e eleger uma grande bancada de todos esses partidos que fizerem parte desse bloco de direita. Eu não... sobre a questão do PSD, aqui no Rio Grande do Sul eu tenho certeza que ele não vai estar com a gente, agora não sei se algum estado, alguma conversa ou como acontece. Eu também fiquei muito triste porque eu soube da notícia de que o Matheus Simões estaria saindo do Novo. Eu não tenho isso confirmado ainda pelo canal interno aqui do partido, mas eu tenho visto muitas notícias de que o Matheus Simões estaria indo para o PSD em Minas Gerais, correr pelo PSD. Então isso me deixa muito triste, porque é um quadro histórico do Novo, né? E veja, o Zema concorreu 2 vezes ao governo do estado e não precisou se aliar com o PSD ou com outros, ou migrar de partido. Ele pôde ficar no Novo e conseguiu, dentro do Novo, fazer a eleição, depois a reeleição. Está fazendo um excelente governo e eu lamentaria muito, se for verdade, né, e a se confirmar, que me parece que está praticamente confirmado já, para mim é uma decepção. Exato, e por isso que eu lhe provoquei nesse sentido, Slaviero, porque eu sei que a realidade do Rio Grande do Sul é diferente. É diferente. A gente precisa entender esse contexto estadual, né, para a gente poder discutir política. Por exemplo, quando você traz a questão envolvendo o PP do Ciro Nogueira, lá do Piauí, né, que tem todas as questões de não assinar impeachment de ministro Alexandre de Moraes, enfim, todas essas questões, o PP no Rio Grande do Sul, ele tem ele faz um outro movimento, E a gente aqui, longe daí, não tem essa noção. Agora, também é importante entender o seguinte, onde tem Zuco para governador, Van Hatten para o Senado e Sanderson para o Senado, eu entendo que já está muito sinalizado o que pensa o Novo, alinhado ao PL no Rio Grande do Sul e a esses outros que chegarão. Para mim fica claro, tirando a possibilidade, como você mesmo disse, eu já sei o que o PSD quer aqui, o Eduardo Leite, por aquele lado vai. E a gente não anda junto também. Eduardo Leite a gente sabe o que fez com o estado do Rio Grande do Sul, como trata, né, situações, por exemplo, do agronegócio no Rio Grande, enfim. Então, são questões... Por isso é importante a gente fazer a leitura do estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu te agradeço por passar por aqui, viu, Slaviero, e tratar dessa forma. O estado do Rio Grande do Sul é esse o cenário. Ponto. E aí a gente vai poder brigar por isso, defendendo, repito, uma chapa que para mim é a melhor apresentada até aqui no Brasil. Não tem nada igual. Nada igual. Zuco, Van Hatten, Sanderson, não conheço nada igual no Brasil até agora, Slaviero. É verdade, muito bom. E eu acho que isso faz parte daquela questão de a gente entender por que a gente perde eleição às vezes, né? Na última eleição, a gente perdeu algumas cidades que doeram para o Novo. Por exemplo, Santa Maria com Giuseppe Riesgo, era uma eleição que a gente considerava com muitas chances, né? E o PL, na última hora, a gente acabou não conseguindo fazer a coligação com o PL lançou candidatura e atrapalhou o PL e o Novo. E outras cidades também aconteceram isso. E eu acho que quando acabou a eleição, a primeira conversa que eu tive com o Zuco foi: a gente tem que entender por que a gente perde, para que a gente não perca mais. A gente tem que estar junto, a gente tem que ganhar a eleição, a gente tem que começar a ocupar o espaço, a gente tem que se posicionar. Se numa cidade o candidato melhor e mais bem colocado é do PL, a gente tem que apoiar. Se na outra é do Novo, se na outra é. E acho que como direito a gente tem que começar a ocupar esses espaços. E lá adiante, no futuro, quem sabe, a gente começa a conversar um pouco sobre os 20% que a gente diverge. Mas a gente tem que parar de perder a eleição que é ganha. Em Caxias do Sul era uma eleição ganha também, né, com o PL, e a gente estava apoiando. Então eu acho que a gente tem que sentar e sem
sem rancor, sem, sabe, mágoas ou do que aconteceu. Senta e vamos dizer, cara, a gente errou. Tu errou aqui, eu errei aqui, cara, vamos consertar isso, vamos ganhar a eleição? Vamos governar o Estado, vamos resolver o problema das pessoas? Então é isso. Agora, Slaviero, ao mesmo tempo, esse final de semana é o primeiro final de semana do mês de outubro, ou seja, estamos a um ano do processo eleitoral, um ano do primeiro turno. As coisas precisam começar a se desenhar, até mesmo porque a gente sabe que quem está com a máquina na mão não é a direita. Quem está com a máquina na mão hoje, tanto aí no Rio Grande do Sul quanto em Brasília, né, passa longe da gente. Ou seja, quem está hoje com o dinheiro, com a máquina, com a propaganda, não é o PL, não é o Novo, né? Ou seja, a gente ainda tem esse obstáculo a vencer. É isso. Por isso que a gente tem que estar unido, a gente já tem que estar pensando, tem que estar se estruturando, já tem que estar com o bloco na rua. Eu acho que a gente está muito... A questão nacional ficou muito difícil com essa questão dessa prisão do Bolsonaro, que atrapalha muito essas conversas, né? E acho que é um cenário que eu espero que consiga acelerar agora, nesses 2 meses agora de final de ano, para que a gente possa ter mais claro o que vai acontecer a nível nacional. A nível estadual, a gente começou a fazer esse passo antes, porque a gente também acha que tem que ocupar espaço, a gente sabe que a máquina aqui vai ser muito forte, já existia um movimento do governo, né, de buscar os outros partidos e tentar isolar o Zuco, e a gente, inclusive o Novo mesmo, a gente discutia, não, a gente vai estar junto, mas quem sabe vamos esperar para anunciar mais adiante, né? E acho que o Zuco deixou muito claro assim, cara, eu acho que a gente tem que dizer que a gente vai, que está montado e é isso, sabe? Não aguardar ano que vem. E aí já começar para os partidos já ver que é sério, né? E aí eu acho que fazia todo sentido a conversa, a gente teve muita maturidade para conversar, todas as lideranças do Novo, do PL, sabe? Tá um ambiente muito tranquilo, muito bom e muito de parceria mesmo, e a gente inclusive já está começando a conversar sobre fazer eventos conjuntos já, a partir já do início do ano pelo estado fora, porque eu acho que agora é a hora da gente começar a mostrar que existe um projeto de governo para o Rio Grande do Sul, de que o Estado volte a ser um Estado protagonista, né? Não o Estado que está hoje na posição que está e que está sempre mendigando recurso. Slaviero, Eduardo Borgo, vereador do Novo, aqui de Bauru, tem uma questão para ti. Pois não, Bogão? Lá, Slaviero, boa tarde, prazer falar contigo. Prazer, Borgo, tudo bom? Bem, Slaviero, nós temos quadros no Novo, aqui em São Paulo nós temos o Ricardo Salles, que é pré-candidato ao Senado, nós temos o Dr. Sebastião Coelho, que inclusive se manifestou, um grande amigo e uma das figuras mais importantes que nós temos hoje no Brasil, pessoa de reputação ilibada, enfim, um alto potencial que também já se manifestou a respeito da pré-candidatura ao Senado. Nós temos o Girão, né, o senador Girão, que é senador dentro do partido. Nós temos o Dr. Chiquini, que está no Novo também. Enfim, nós temos vários nomes fortes no Marcel Van Hatten, que você acabou de dizer, que é um excelente candidato ao Senado, porém, nós não vivemos numa democracia plena, né? Aliás, se é que nós podemos aí colocar como plena, porque democracia é democracia, não tem democracia mais ou menos, não tem democracia relativa, como o Lula disse. Mas o que esse regime que se instalou no Brasil vem demonstrando é que as pessoas que são da direita, né, as pessoas conservadoras, os candidatos, estão sofrendo processos e até uma perseguição política ao ponto de torná-los inelegíveis para a próxima eleição. Não tem esse receio dos nomes que nós temos, não só no Novo, mas em outros partidos, mas eu digo aqui o Novo por você presidir o Novo no Rio Grande do Sul, não tem esse receio que os candidatos do Novo, os pré-candidatos, serão perseguidos e até tornados inelegíveis para a próxima eleição? Como é que vocês estão tratando isso aí, Slaviero? A gente tem esse receio, a gente tem sempre. E é exatamente, eu acho que olhando para esse cenário, que a gente tem que perceber o seguinte: se isso acontecer, que tamanho, que estrutura a gente tem, que força a gente vai ter para impedir que isso aconteça. Então, isso pode acontecer também com os nomes que tem lá no PL, que tem lá nos outros partidos, né, desse bloco de direita do Brasil. Então, é por isso que a gente diz, se a gente não estiver unido e a gente estiver efetivamente unido, entender que a gente pertence a um bloco fundamental para a reconstrução do Brasil, não só do meu estado, mas do Brasil também, a gente fica mais fraco. Então a gente tem que estar unido, a gente tem que estar unido a nível nacional. Eu vejo que o Zema, o Tarcísio, o
o Ratinho Júnior, Caiado, e até o Bolsonaro também, quando eles se encontram, né, nos eventos e movimentos que a gente tinha, quando o Bolsonaro ainda conseguia participar, a gente sempre deixou isso muito claro. A gente precisa ser um bloco unido, a gente precisa estar junto e conversando. Se a gente não conseguir ter uma candidatura única, ainda assim, no segundo turno, a gente tem que se apoiar e tem que entender que a gente participa do mesmo grupo. E se a gente faz parte do mesmo grupo, a gente tem que, inclusive, nos proteger dessas ameaças, né, que possam acontecer, e aí com essa proteção política, inclusive, como um bloco, e é um bloco que no Congresso, quando se une, ele consegue aprovar o que ele quer e ele consegue empurrar, inclusive, pautas aí que muitas vezes não querem, os presidentes da Câmara e do Senado não querem votar. A gente sofre um pouco também, claro, pelo fisiologismo, que às vezes a gente vê em alguns partidos que a gente tem de parcerias, né, mas unido é melhor, sempre eu acho que unido é melhor. Eu acho que esse é o momento da gente não ficar desagregando ou discutindo os erros ou as falhas, os defeitos de cada um. Acho que agora a gente está junto e nos proteger. O Marcel, inclusive, está com um processo aí na Comissão de Ética da Câmara, o próprio Zuco, tem também aqui de Santa Catarina, como é que é o nome dele? O Safe? O Trovão, o né? Zé Trovão. Também está respondendo na Comissão de Ética. Então a gente tem que, eu acho que agora é a hora da gente entender o seguinte: isso aqui é uma perseguição clara a deputados desses partidos, e esses partidos precisam se unir para que não aconteçam essas punições, né? Porque lá atrás, quando a esquerda tomou o Congresso, sentou na cadeira e fez, era obstrução. Quando a gente faz, é bagunça. Então eu acho que a gente tem que começar a se impor um pouquinho, para a gente precisa estar forte, a gente tem que estar unido. Marcelo Slaviero, presidente do Novo no Rio Grande do Sul, conversando conosco. Slaviero, obrigado mais uma vez por passar por aqui. Obrigado, eu que agradeço o espaço e que desejo sucesso aí, Eduardo. Eduardo, é pré-candidato aí, Eduardo? Ainda conversando, tem convites, mas ainda tem tempo para analisar. Claro, precisamos, sabe que agora a gente tem a batalha, que eu acho que a batalha quero falar um pouquinho aqui, Vitória, vou te pedir mais um minutinho só. Claro. A grande batalha do partido como Novo, dessa eleição desse ano, é a gente quebrar a cláusula de barreira. Sim. É importante a gente eleger o máximo de senadores, é importante a gente eleger um presidente de direita, é importante eleger o Zuco, governador, o Marcel, senador, o Van Hatten, senador, e o Sanderson também, mas é muito importante a gente quebrar a cláusula de barreira, né? Muitas vezes o Novo, como não tem bancada, ele não consegue fazer a obstrução, ele não consegue apresentar algumas propostas ou barrar alguns projetos na Câmara, então a gente comissões também, né, Slaviero? Participar de comissões, né, que é muito importante. Então isso, e outra, na eleição municipal a gente não tem horário de TV, não tem nada, então eu acho que o Novo precisa, a grande batalha do Novo é quebrar a cláusula de barreira. Então eu peço para todos que são simpatizantes e gostam do Novo, né, que participem desse processo, ajudem a eleger o máximo possível de deputados federais pelo Brasil afora e nos indiquem candidatos para que a gente possa lançar ótimos candidatos de direita e com a defesa dos valores que a gente tanto quer aí para o Brasil, para todo o Brasil. Tá bom? Valeu. Slaviero, obrigado mais uma vez, querido. Valeu. Um abração, muito obrigado. Abraço, Eduardo. Valeu. Marcelo Slaviero, presidente do Novo Rio Grande do Sul, conversando conosco. Até é importante fazer essa distinção, né, o Rio Grande do Sul é uma realidade. E digo, hein, a chapa Zuco governador, Van Hatten e Sanderson no Senado. Chapa dos sonhos. Alguma coisa melhor no Brasil? Imagine Alagoas agora discutindo Renan Calheiros ou Arthur Lira.